Olá, gente. Eu sou Djalmo Prestes, engenheiro agrônomo, e estou conversando com vocês mais uma vez através do canal Professor Pitaia. Nosso assunto é sempre relacionado a tudo que venha valorizar essa fruta maravilhosa, tudo que venha falar da tecnologia em termos de plantio de pitaia ou assuntos relacionados, também como já fiz alguns vídeos de receita. Vamos pitaiar hoje falando de um assunto muito importante que é de hormônios vegetais ou fito-hormônios, né? Sabemos nós que os fito-hormônios são responsáveis pelos processos vitais dos vegetais. No controle desses processos vitais estão a germinação, o crescimento, o desenvolvimento, a floração e a produção de frutos. Então, esses hormônios são aqueles que conduzem e que fazem esses mecanismos dentro do vegetal serem ativados, né? Então, entre os hormônios vegetais, nós temos 5 classes de hormônios vegetais que nós podemos falar, e alguns deles são bastante conhecidos. Por exemplo, a auxina é um hormônio responsável pelo crescimento do vegetal. Aí nós temos também as citocininas, que são hormônios também que participam desse desenvolvimento vegetal, e esses hormônios podem atuar em conjunto ou podem atuar isoladamente. E quem não conhece o etileno, né? O etileno é um hormônio que é responsável pela maturação dos frutos. Mas o que eu quero falar mesmo, não vou falar sobre a giberelina, sobre o ácido abscísico, que são 5 os hormônios que eu já citei. Vamos falar das auxinas. Por que falar da auxina? A auxina é um dos hormônios mais importantes no desenvolvimento vegetal. Ela é responsável pelo crescimento vegetal. Então, esses hormônios eles podem ter em atuação exatamente no local onde eles são produzidos ou podem ser conduzidos para outros pontos nas células vegetais, né? E então a auxina ela sempre é estudada pelos fatores do tropismo que ela exerce nos vegetais. Mas o que eu quero falar da auxina é que ela é gerada, ela é produzida no meristema apical das plantas. Como assim no meristema apical das plantas, né? Ela é produzida nesse pontinho. Aqui nós temos uma gema aqui em cima. Essa gema, ela chama-se meristema apical. E ali é que é produzido a auxina. Todas as gemas, ela precisa, para ter desenvolvimento e crescimento, ela precisa de auxina para produzir folhas, galhos, flores e novos frutos. Então, aqui em cima nós temos o meristema apical, que é uma gema, é a gema que produz a auxina. E vamos agora dar uma olhadinha neste vegetal. Aqui nós temos um cladódio da pitaia. E o que acontece com esse cladódio lá no pomar? Esse cladódio, ele tem a sua época, o seu período e a sua idade ideal para produzir. E depende dos estímulos que ele possa ter, cada gema dessa aqui vai produzir uma brotação ou uma flor.
Então, quando a gente pega um cladódio de pitaia, a gente pode chegar e dizer quantas possibilidades de novos frutos nós temos. Tudo isso aqui é uma possibilidade de um novo fruto, porque esse cladódio pode ficar a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano produzindo, florescendo e produzindo frutos. Depende de quê? Sabemos nós que a pitaia ela tem uma necessidade de uma insolação, ela precisa de luminosidade direta para produzir frutos. A luminosidade é que faz a indução floral da pitaia, associada a temperaturas, associado a um bom manejo, uma pitaia ela vai produzir mais ou menos, dependendo também da condução de um programa de nutrientes, um programa de adubação bem feita, e toda essa técnica de manejo, ela depende, e é muito importante que nós tenhamos uma função hormonal bem equilibrada. E sabemos nós que esse meristema apical, quando produz auxina em excesso, ele forma a dominância apical. E o que significa essa dominância apical? Ele neutraliza, ele deixa essas gemas laterais aqui quietas, sem produzir. Há essa dominância lá em cima, então não vai produzir auxina aqui nas laterais e esse vegetal não terá a possibilidade de ativar essa gema aqui. Porque a dominância está aqui em cima, a produção de auxina está aqui em cima, sempre combinado com outros hormônios, logicamente. Então existe uma técnica que é feita na fruticultura, na floricultura, que é o quê? É acabar com essa dominância apical, fazendo uma poda, tirando fora esse meristema apical para que não produza essa auxina aqui em cima. Então esse vegetal passará a produzir auxina aonde? Aqui nas gemas laterais. Acabou a dominância, então essa auxina passará a ser produzida nas gemas laterais. E com isso aí terá brotação, floração e, consequentemente, a produção de frutos. Agora, logicamente, que para fazer isso, para fazer uma poda, essa poda existe, uma poda da dominância apical, precisa ter conhecimento. Para nós fazermos essa observação, precisamos conhecer fisiologia vegetal. E na pitaia, no cultivo da pitaia, na cultura da pitaia, então, se nós temos essas gemas laterais riquíssimas aqui, e nós eliminarmos a dominância apical, logicamente que nós estaremos ativando as gemas laterais e teremos a possibilidade de produzir frutos nessas gemas laterais, que para produzir frutos nós precisamos ter ativação da gema lateral. Mas para isso nós temos que fazer essa poda, é uma poda muito técnica, é uma poda que isso aqui não é tirar e nem botar com a mão, nós precisamos fazer isso aqui antecedendo outros precursores, né? Que é a luminosidade. Então, nós temos que, dependendo da região em que nós temos que fazer essa poda da dominância apical, que em torno de 30 dias antes de nós termos as 12 horas de luminosidade, nós termos o início da produção da pitaia. Qual a finalidade de nós fazermos uma poda da dominância apical?
é nós estimular essas gemas laterais. Professor, se eu fizer isso aqui, em vez de fazer em outubro, eu fizer em agosto, eu vou estar produzindo com antecipação? Não, gente. Se nós não tivermos no período, ou bem próximo ao período, se nós não tivermos a luminosidade necessária, a temperatura necessária para a produção, não adianta nós cortarmos essa ponta aqui. Não adianta também nós chegarmos no fim, agora está terminando a safra, eu vou cortar essa pontinha aqui, para que ela comece a florescer na lateral. Também não. Já passou a época dela produzir, dela ter a temperatura e a luminosidade. Sempre que a gente fala em indução floral, nós temos que estar atento a falar em temperatura e falar em luminosidade. Então não adianta chegar no fim também da safra, nós queremos fazer, eu estou fazendo uma poda de dominância apical. Eu vou fazer um experimento com a poda da dominância apical para comprovar ou fazer o ano que vem. Não, se nós, o que eu estou mostrando para vocês, isso não precisa nem experimentar. É só conhecer a fisiologia vegetal, conhecer hormônios vegetais. Nós sabemos que ao retirarmos a dominância apical, nós estamos liberando a produção de auxina nas laterais. E com isso aí, nós podemos aplicar essa corte da dominância apical na pitaia, possibilitando e tendo a possibilidade de geração e produção de fruto nas gemas laterais. Essa poda é meio centímetro aqui em cima. Apenas a gema do meristema apical. Ok? Essa é uma dica, é uma informação que eu trago para vocês, né, pitaieiros, para um alerta também para os colegas engenheiros agrônomos, né, também, que nós podemos, dentro de uma série de condução que a gente faça com a pitaia, nós temos que lidar com as possibilidades, com conhecimento. Pitaia tem ou tinha muito pouca informação sobre pitaia, então nós não podemos conhecer apenas pitaia, nós temos que conhecer fisiologia vegetal, nós temos que conhecer hormônios vegetais e suas funções e a maneira que eles atuam. Com isso aí, nós podemos conduzir e ter um pomar produtivo. Então, eu mostrei para vocês a função e a importância da auxina no vegetal. Dê um joinha lá no canal do Professor Pitaia, inscrevam-se no meu canal e vamos continuar pitaiando sempre com muita transparência e com muita alegria. Pitaia merece que a gente faça essas pitaices com muita segurança, com muita informação, com muita transparência. Um abraço a todos e até lá. Vamos continuar pitaiando.